40 anos, enquanto Rondônia ainda escrevia seus primeiros capítulos como Estado, um novo movimento começava a ganhar força em sua história. Era o cooperativismo. E junto com ele, nascia a OCB Rondônia, para caminhar lado a lado no desenvolvimento dessa terra. A OCB, ela nasce da necessidade de representar as cooperativas no estado de Rondônia. A OCB é a entidade representativa, pois ela, como é regida pela Lei 5764, ela defende o cooperativismo, tanto nos órgãos públicos quanto privados. É em defesa do cooperativismo, é o papel fundamental da OCB. O Estado, quando se começou aqui, existiu uma fomentação muito grande para se criar cooperativa. Mas não existia a organização das cooperativas. Existia a OCE, a organização, mas não era tão presente. E houve um desânimo muito grande, porque quando ia criar uma cooperativa, tinha uma desconfiança. Eu conheci o cooperativismo em 1995 e naquela oportunidade eu conheci o presidente da OCB, o Sr. Gustavo Augusto Gonzaga. A OCB funcionava num prédio público do governo do estado, ali embaixo na Baixada da Faclar, e que não tinha documento nenhum. Na década de 90, o cooperativismo rondoniense contava com cerca de 2.600 cooperados. Foi nesse período que o cooperativismo de crédito dava seus primeiros passos. Em 98, através do Plano Afloro, a gente contribuiu, junto com o seu Pedro Berber, na criação e na formação das primeiras cooperativas de crédito do estado. Tive o prazer de ser o primeiro presidente da comissão de criação da cooperativa de crédito Ourocred. Na época, éramos uma cooperativa segmentada do ramo crédito, né? Fomos a primeira cooperativa a ser homologada pelo Banco Central do Brasil, mas iniciamos esse movimento para a criação das cooperativas de crédito de forma simultânea com a Credip de Pimenta Bueno. Porém, a nossa cooperativa Ourocred, ela foi homologada primeiro do que a Credip. Portanto, nós estamos caminhando para os nossos 28 anos de existência no mercado. A nossa cooperativa, ela foi fundada em dezembro de 96. Foi a primeira cooperativa de crédito rural no estado de Rondônia. E nesse meio tempo, o presidente da OCB Rondônia naquela época, ele, em conversas com o governador da época, entraram num consenso de fundar cooperativas de crédito para suprimir a ausência do Banco do Estado que fecharia. Nessa estratégia, eles pensaram em fundar 6 cooperativas no estado como um ensaio para o cooperativismo de crédito, e a Pimenta Bueno foi contemplado com uma cooperativa, e aí nós, no dia 21 de dezembro de 96, fizemos a assembleia de fundação da Credip. Em Rondônia, a gente começou a Porto Crédito em 97, é uma cooperativa de crédito, até hoje está no mercado, e nós entramos para fazer, através da época OCE, fazendo a capacitação para conselho fiscal, para administração, e aí apareceu as cooperativas na minha vida em 97, começando lá com Cansul, Credip, Ji-Paraná, Gicreto, e de Porto Velho, e depois Ariquemes também entrou com cooperativa. Então foi um início do cooperativismo de crédito em Rondônia, que nós participamos com a formação junto com a OCB.
Então, lá nos anos 90, a gente levou a ideia do cooperativismo e nós implantamos a Cooper Santa lá em Bom Futuro. Foi um desafio grande porque a atividade mineral era uma atividade de conflito com as grandes mineradoras e o cooperativismo é que veio apaziguar, acalmar todo mundo lá. E então isso tudo só foi possível através do cooperativismo. Havia um futuro promissor para as cooperativas no Rondônia e uma necessidade. Então, o futuro promissor é que eles tinham exemplos no Sul. E como as cooperativas atuavam lá, a gente imaginava que a gente poderia seguir essa mesma linha de trabalho para poder enviar as cooperativas e melhorar aquelas que já existiam em Rondônia. E a gente precisava, o órgão estadual, o OCER, ele atuou muito forte com relação a isso aí, mostrando para os cooperados e para aqueles que queriam criar cooperativas de como seria necessário eles se tornarem cooperativas. Em 2005, uma nova liderança chegou. Alguém que, através de seu trabalho, ajudaria a transformar o futuro da instituição e do cooperativismo em Rondônia. Estava na hora de passar o bastão do cooperativismo. A gente teve em Vilhena buscar um cara bom, um cara novo no cooperativismo de Rondônia. Foi aonde, vamos lá, assinou. Tempo é longo, né? De lembrar, mas se não me engano era da Copavil. O Salatiel era presidente da Copavil. Aí nós fomos lá, foi eu e o senhor Gustavo fazer o convite para que o Salatiel viesse ser o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras. Surgiu a oportunidade de assumir a OCB. Em outubro de 2005 foi realizada a eleição, fomos eleitos por unanimidade com todo um conselho e aí assumimos a OCB e implantamos um modelo de gestão novo. Na época eu tinha 39 anos de idade e aí fomos buscar modelos para poder aplicar na OCB Rondônia. Na época só existia Salatiel e eu. Salatiel ia a campo, né, visitando as cooperativas e eu ficava interno. Então eu fazia do cafezinho, a limpeza, atendimento e era totalmente um outro cenário. E pegamos uma OCB totalmente desconhecida, mas visando primeiramente as cooperativas. Montamos um planejamento, implantamos uma gestão voltada a capacitar colaboradores, cooperados, diretoria das cooperativas, familiares de cooperados, para entender como trabalhar pensando num coletivo. Era uma dificuldade enorme, porque as cooperativas elas estavam afastadas do sistema e o Salatiel ia a campo buscando, tentando resgatar, trazer, né? Era bem precário, muito precário mesmo. Dificuldade a gente tinha todas. Se fosse olhar assim, o que tínhamos de dificuldade, a gente, se fosse olhar por isso, o sistema teria parado. Essa trajetória da OCB Rondônia em dois momentos. Por quê? As duas primeiras décadas foram um pouco modestas, ainda quando a OCB Rondônia, eu acompanhei, funcionava lá na Farquhar. Com a chegada do Salatiel, que buscou essa parceria no ramo crédito, de certa forma, impulsionou a OCB Rondônia a chegar onde chegou hoje. Mas o que eu sabia é que existia a OCB de direito, ela era uma instituição que existia, mas ela está dentro de uma pasta de alguém. E aí, quando o Salatiel veio conversar para que a coisa pudesse, na eleição, para que houvesse essa mudança, tudo, né? Foi o primeiro contato que eu tive foi por aí. Durante esses 40 anos, a história da OCB Rondônia foi construída a várias mãos, que juntamente com as cooperativas foram fundamentais para alcançar credibilidade e os resultados conquistados. 15 anos de caminhada junto, né, com o cooperativismo, junto com trabalhando, apoiando, né, e doando um pouco de mim para o desenvolvimento do cooperativismo do Estado.
Na época que eu entrei como técnico de operações, eu participava de comissões, então eu passei por várias experiências dentro da área meio. Eu conversei com o presidente para que eu pudesse estar em outra experiência, fazer contabilidade da OCB e ajudar as cooperativas, as cooperativas menores também na questão contábil. E levei, ele gostou, que era uma necessidade, né? Então eu saí de dentro da linha financeira, né? E fui para um desafio que eu já teria contato maior com as cooperativas. Final de 2014 para 2015, o superintendente que estava na época sofreu um problema de saúde e foi afastado. Ele veio e me fez o convite para ser superintendente interino, trabalhar o econômico, né? E consequentemente o social. Então quando você causa a transformação, você é o agente, Os anos se passaram e a Casa do Cooperativismo cresceu, expandiu sua atuação e se tornou uma referência para o desenvolvimento do Estado. Rondônia hoje é uma grande referência. É um estado onde o cooperativismo recebe uma presença muito forte na economia estadual, principalmente na área do crédito, mas também nas outras áreas que vêm surgindo. É um estado que trouxe os migrantes que vieram para o estado, também muito da cultura cooperativista, cultura de diversos outros estados. Com 40 anos é para se comemorar. Nesses 40 anos, principalmente nos últimos 20 anos, eles tiveram um progresso, uma prosperidade muito grande do cooperativismo. Rondônia tem um salto, né? Entrou as cooperativas de crédito e aí sim a OCB teve capital, investimentos e tal. E surgiu, hoje Rondônia já se destaca nas cooperativas, principalmente de crédito, como um dos grandes estados hoje do cooperativismo. E a OCB tem uma importância muito grande, né, nessa construção desse arcabouço jurídico e dessa possibilidade de nós continuarmos, né, vendo aí os benefícios que o cooperativismo traz, né, as pessoas, as comunidades onde é estabelecido, né, e também um acompanhamento, esse acompanhamento que é feito na parte jurídica, na parte lá no Congresso, né, na parte legal, na criação desse arcabouço legal, é muito importante. Eu acho que a OCB, inegavelmente, é uma das instituições que é imprescindível para o funcionamento do sistema cooperativo no Brasil hoje. A OCB Rondônia se consolidou como pilar fundamental para o cooperativismo estadual, representando mais de 50 cooperativas e quase 500 mil de cooperados. Mas o caminho não termina aqui. Seguimos em frente, mais fortes, mais representativos, preparados para os desafios do futuro. Profissionalmente e pessoalmente é muito gratificante. Eu me sinto realizado, né, de fazer parte desse movimento que só cresce no Brasil, que só cresce no mundo e que tem tá numa ascensão muito grande aqui no estado de Rondônia. Eu quero cumprimentar todos, os dirigentes da OCB Rondônia, todos os dirigentes de cooperativa, os funcionários, dar os parabéns para vocês. E comemorem muito, porque o cooperativismo ainda tem muito a fazer por esse estado que será cada vez mais grandioso. Parabéns. Então a mensagem que deixo é de acreditar primeiro em você e acreditar que o cooperativismo é uma ferramenta ideal de desenvolvimento, tanto humano quanto profissional quanto intelectual. E o cooperativismo é o melhor caminho para a paz e a democracia.